bem? Esquenta Pânico no ar e chegou a hora de falar o que eu achei de Pânico 7. Pois é, agora estou liberado, né? A imprensa tinha aí uma data e um horário certo para poder liberar suas críticas e vídeos e agora sim eu posso falar à vontade. Então, se prepara que eu vou começar sem falar spoilers e depois no final eu vou falar um pouquinho, nada assim muito pesado, não vou ficar aqui contando tudo o que acontece no filme, nem é a minha intenção, nunca foi com nenhum vídeo aqui do canal, né? Mas eu vou comentar algumas coisas que sim vão acabar deixando claro, tipo, se alguém não morreu, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, então eu vou avisar antes de entrar nesse território. Pânico 7 já está em cartaz, ontem à noite tiveram aí pré-estreias já abertas ao público, né? E hoje, então, já está oficialmente aí com um circuito mais amplo em todas as salas de cinema do Brasil. Então você já pode descobrir, se já não descobriu, quem é o assassino, a assassina, os assassinos, né? Qual que é a revelação dessa história. Bom, eu já fiz um vídeo falando minhas expectativas, então se você não assistiu e quiser ver antes de ver esse aqui, né, pra ver o que eu esperava, o que eu achava que podia acontecer, tá aí nos últimos Esquenta Pânico, né, mostrei coisas de coleção também, tem a playlist Esquenta Pânico, vídeo de Pânico aqui no canal não falta. Mas então vou dar uma recapitulada super rápida, não de todos os filmes, mas só dos últimos, né, então a gente teve a introdução de novos personagens, a gente sabe que a Sidney não participou do 6º filme, e lá a gente tinha um foco maior nas personagens da Melissa Barrera e da Jenna Ortega, que acabaram saindo da franquia. Os 5 e o 6, na verdade, pegaram vários elementos da trilogia original e do 4º filme de Pânico, então ali foi uma mistura, assim, mas num novo contexto, né? Eu até falei que o filme não conseguiu até hoje mudar a fórmula, né? E eu tô falando da fórmula, do whodunit. Whodunit é quem fez, quem é o assassino. Isso é um gênero, é um estilo de narrativa onde várias pessoas são suspeitas, né? Que nem aqueles filmes tipo Entre Facas e Segredos, ou então aquele Clue, né? Tipo, que tinha um jogo, teve o filme também, tem uma casa com várias pessoas, alguém morre, quem que é o assassino, Assassinato no Expresso Oriente, tem vários livros e filmes que estão dentro desse gênero whodunit. Então eu sempre achei que Pânico podia se renovar nesse sentido, porque a gente já está no 7º filme. Não quero que reinvente a roda, mas é que todo filme nesse mesmo formato pode ficar cansativo. Então eu já sugeri aqui antes, de repente, não revelar um dos assassinos, ficar para um próximo filme. Eu sei que isso também não é tão legal, porque fica tipo uma promessa para uma próxima história, né? E queira ou não, esse estilo fechadinho de quem é o assassino, revelação, motivo, acaba deixando mais fácil de assistir. Todos os filmes têm um começo, um meio e um fim, né? Você não precisa ficar vendo os próximos. Se você assistir, beleza, eles vão ter uma continuidade com toda a história, mas cada um tem uma história praticamente fechada, né? Como eu disse, apesar das ligações com o passado. Mas eu acho que sim, vai desgastar. Por exemplo, agora a gente teve filmes feitos muito próximos, né? O 1, o 2 e o 3 foram bem pertinhos uns dos outros, depois já teve um intervalo de tempo, aí teve um outro reboot depois de muito tempo. Beleza, nesses intervalos não fica tão cansativo, mas se você pegar e maratonar alguém que nunca viu esses filmes, vai ficar meio repetitivo, sabe? Vai ficar um pouco mais do mesmo. Então foi bom no 5 e no 6 essa pausa em relação a Sidney, né? A motivação já não era ligada a ela não participou do 6º filme, mas o 5 e o 6 é feito mais para uma geração TikTok, né? Eu já falei aqui 1000 vezes que eu gosto de todos, mas eu prefiro a trilogia original. Para mim tinha fechado ali. E Pânico 1, 2 e 3 teve um começo, um meio e um fim ali dentro desses 3 filmes, um encerramento, os motivos em relação a Sidney, a gente conseguia encarar de boa, porque eram poucos assassinos até ali, né? E no 4, já quando teve o primeiro reboot, já mudou o estilo ali da franquia. Eu não tenho nada contra a violência mais forte nos filmes, né? Mas em relação a Pânico, eles mudaram o estilo. Pânico tá se tornando cada vez mais violento e não era o estilo original. Então assim, eu como sou fã mais dos originais, eu ainda preferia que continuasse daquele estilo. Mas porque eu sou fã do Pânico antigo e não porque eu não gosto de violência em filmes. Tem outros filmes violentos que, ok. Mas em Pânico, pra mim, não precisava chegar no ponto que já chegou de estripar, de, sei lá, enfiar a faca na cara, ou muita facada. Eu acho que no 5 e no 6, por exemplo, foi bem exagerado. Tem uma banalização da violência ali que acaba tirando o peso das mortes. Uma facada bem dada num personagem querido vale muito mais do que, sei lá, 20, 30 facadas assim, de uma vez só, num personagem ali que você nem se apegou tanto. Então assim, acaba se tornando um pouco mais violência gratuita e tira o peso, na verdade, emocional do roteiro. É a mesma coisa que quando a pessoa fala eu te amo pra todo mundo, sabe? E fala toda hora. Tira o peso do negócio, entendeu? E eu não me apeguei tanto aos personagens dos últimos filmes como eu sou apegado, por exemplo, a Sidney, a Gale e o Dewey. É o que eu falo, não tô falando que os filmes são piores ou melhores. Eles mudaram, eles vão tentando adaptar, o público hoje em dia gosta de coisas mais reais. A gente vê que os filmes são menos coloridos no geral, são cores
mais escuras, mais acinzentadas. É o estilo. Os filmes antigamente eram feitos com filme mesmo, né? Com rolo de filme, que era caríssimo, né? Você tinha que mandar revelar depois. Hoje em dia praticamente tudo é feito em digital. Então assim, a linguagem muda, as gerações mudam. Então essa minha observação é uma observação de linguagem, técnica e com muita nostalgia, um apego, porque eu vivi a época dos primeiros filmes. Provavelmente, se você é mais jovem, pode ser que você prefira o 5 e o 6. A galera lá, os atores que estavam, Dina Ortega, Melissa Barreira, o estilo que a história é contada. Mas eu, na minha experiência pessoal e na minha observação da evolução do cinema, e falando exclusivamente de Pânico, né, no estilo de Pânico, eu ainda prefiro os filmes originais. Mas não quer dizer que eu não gosto dos outros. Eu gostei muito do 4, gostei do 5, gostei do 6 e gostei desse 7º também. E falando do 5 e do 6, uma coisa que aconteceu no último filme foi muita gente sobreviver. No 6, por exemplo, a gente tinha o Core 4, todo mundo sobreviveu. A Gale também sobreviveu, a Kirby também sobreviveu, que são os personagens legados. Então eu acho que isso tira o peso. Em relação à história, eu acredito que o 6 teve um final. Se você pegar o 5 e o 6, meio que tem um arco ali. Não é que ficou, parou na metade, aquela história não se concluiu. O pessoal estava pronto para ver a continuação da história delas ali. A personagem da Melissa estava dando indícios de que tinha um gosto por matar dentro dela, né? Tanto que no começo ela fala pro psiquiatra dela e ele fala que vai ter que reportar aquilo pra polícia. Ela fala, não quer dizer que eu vou fazer isso, eu tô falando que eu me senti confortável fazendo. Tipo assim, tava encaminhando para aquilo. E depois tiveram declarações já, se eu não me engano, foi até o Skit Ulrich que falou, né? Que fazia o Billy Loomis, que a ideia realmente no terceiro filme era fazer a Melissa, a personagem da Melissa, né? Que é a filha do Billy, no caso, a Sam, se tornar assassina. Eu confesso que eu prefiro que tenha parado ali a história. Prefiro que tenha interrompido mesmo. Eu não sei se eu ia gostar de ver isso. Por mais que estivessem trabalhando isso já, plantando uma sementinha, não sei, é o que eu falo, teria que ver para saber, né, como que eles iam trabalhar essa história, mas não sei se eu ia gostar. Eu acho que eles funcionam quase como um spin-off, porque se você assistir o 7 sem ver o 5 e o 6, apesar deles citarem aqui alguns acontecimentos, né, anteriores aí desses dois filmes, não vai fazer muita diferença. Você pode muito bem assistir o 1, 2, o 3 e o 4, aí você pode saber o que aconteceu com o Dewey e assistir esse 7º aqui, que pelo menos assim, pelo que eu me lembro, não tem nenhum detalhe assim que vai te deixar boiando. Apesar do Chad e da Mindy estarem aqui, não tem uma continuidade assim que você tem que entender. Você sabe que eles passaram por algumas coisas. E como já no 5 e no 6 foi estabelecido que tem vários copycats, né, assassinos aí usando a máscara do Ghostface, então não necessariamente eles são ligados à história de Woodsboro, dá para tratar realmente aquilo como um spin-off, um caso isolado que aconteceu em Nova York, assim como muitos outros casos acontecendo pelos Estados Unidos ali depois de toda a franquia Stab, de toda a história real do que rolou. Então aqui a gente vai ter também referências ainda a Stab, será que é um assassino como outro qualquer, ou realmente é alguém que está atrás de você, Sidney, sabe? Então ficam todas essas questões. Eu revi todos os filmes agora antes de assistir o 7º e eu consegui ver até uns erros e algumas coisas que não fazem tanto sentido no 6, que deixam ele mais vazio. Mas agora no 7º a gente tem um foco maior na história. Acho que por resgatar ali a Sidney, algumas coisas do passado, né, a relação dela com a Gale, porque queira ou não, no 5º filme ela era bem coadjuvante, a própria Gale também. Aí no 6º, a Gale tem uma perseguição ali, mas também não se explora muito a personagem dela. É muito focado mais na galera nova, né? Então aqui a gente já busca um pouco mais de todo o histórico, aquele peso da relação das duas, né? Aonde que elas estão nesse momento da vida, como que a Gale tá lidando com a falta do Dewey, né? Ela já tinha passado o 6º filme sem ele e tal, mas a gente tem alguns elementos aqui, alguns detalhes que mostram mais de como que ela tá mesmo de verdade, né? Ela tá bem? Não tá? E aqui a gente vai entrar então no misticismo do culto do Ghostface, que era uma história que ia estar presente em Pânico 3. A gente sabia que tinha o roteiro do culto do Ghostface, que o Stu teria sobrevivido e estava ali recrutando aí jovens pela internet para serem novos Ghostface. E essa história foi descartada porque tinha acontecido aquele atentado, né, em Columbine, que entraram atirando e tal. E o Matthew Lillard fala que ele tinha sido contratado, ele recebeu pro filme já por contrato, porque ele ia fazer, só que aí acabaram com aquela história, né, acharam que não era bom fazer realmente, porque ia acabar mexendo com uma ferida muito recente, então eles acabaram descartando. Então tava essa história, será que o Stu vai voltar nesse filme, já que o Matthew Lillard foi confirmado no set, assim como o Roman, né, o personagem também do Scott Foley, o David Arquette voltando como Dewey, como que isso ia acontecer, a gente falou aqui sobre inteligência artificial, né, então tem todo esse misticismo aí
dentro dessa história. Inclusive tem uma referência, até uma curiosidade, isso aqui não é um spoiler, logo no comecinho do filme, para quem já acompanha o Esquenta Pânico aqui, meus vídeos de curiosidade sobre os outros filmes, sabe que o Matthew Lillard apareceu como figurante no Pânico 2, numa festa ali da fraternidade, ele passa atrás com o cabelo meio loiro, com óculos escuro, e aqui eles falam sobre isso, dizem que ele foi visto numa festa, não sei o que e tal, né, querendo dizer, será que o Stu tá vivo? Aí fala, não, mas não foi confirmado. Então assim, esse é um dos easter eggs que tem aqui. Então se você não sabia dessa história, é daí que vem, né? Porque essa é uma frase que um personagem fala bem na primeira cena do filme ali, que pode passar até despercebida. Será que tá vivo? Não tá? Faz muito parte da história. Eu acho que a gente pode falar que é óbvio que não vão voltar todas essas pessoas que já morreram, porque não faz sentido, né? Dito isso, eu acho que o Stu tá justificável ser usado nessa história. Os outros, eu acho que não precisava. Você sabe aqui que o uso do Billy nos outros filmes também, eu não fui muito fã. Não é que estragou, mas teve um estranhamento, assim. E aqui, mesma coisa, eu acho que o Stu tá bem usado, mas os outros, do jeito que foram usados, eu tiraria. Mas eu acho que eles usaram como um artifício mesmo para gerar burburinho, já que a Melissa e a Jenna tinham saído da produção e eles iam fazer um novo filme, eles tinham que trazer os fãs de volta. Então vamos colocar, vamos anunciar e tal. Eu acho que acabou entrando aqui mais por causa disso, porque o uso deles aqui pra mim, como eu disse, não precisava. Mas o Stu sim. Então eu falei, né, de alguns easter eggs, de participações especiais, o filme tem bastante easter egg, tá? Seja com a roupa de alguém, com uma música que entra, música principalmente. A gente vai ouvir bastante coisa aqui que já tinha tocado em filmes anteriores e principalmente ligações com o primeiro filme. Tem metalinguagem, eles falam de como os filmes funcionam, não entram muito assim, até brincam com isso, mas só o fato de brincar com isso já é uma metalinguagem. Ou o fato da Neve Campbell não estar presente no último filme fez com que a Sidney não estivesse presente naquela história. Então isso é abordado aqui também, e o fato deles entenderem o distanciamento da personagem daquela história, o que isso impactou, né? Então eles fazem uma brincadeira que serve tanto para a história, mesmo para a personagem, quanto pelo fato da atriz não ter voltado. A gente vê aquilo com um pensamento assim duplo, né, com duplo sentido. Então tem uma metalinguagem bem incorporada aqui sim, mesmo que não seja de repente tão descarada ou não siga exatamente os mesmos passos dos filmes anteriores. Eu já percebi que eu tenho talvez um pouquinho de problema com as motivações dos assassinos. Como eu falei, até o terceiro filme dava pra comprar a ideia. Depois eles têm que começar a criar coisas que façam sentido para não ficar tão forçado. A gente sabe que é filme, sabe que vai ter um Ghostface, que nem eu falei, não quero que reinventem a roda, tem um formato, uma fórmula, eu sei. Então aqui tem uma motivação que eu achei até interessante, e a gente tem que sempre partir do pressuposto que essas pessoas são psicopatas, então na verdade nem motivo precisariam ter, porque tem gente que realmente pode, né, o próprio Billy fala no primeiro filme, Hannibal Lecter tinha algum motivo, né, Norman Bates tinha algum motivo, às vezes é legal não saber o motivo, não tem que explicar tudo e nem humanizar os vilões. Mas aqui no caso a gente sempre espera uma ligação, né? O que tem a ver com a história da Sidney? Porque não vai ser uma pessoa que está passando na rua ali que vai entrar na casa da Sidney, porque também tem que ter uma história que faça sentido e que deixe a gente preso, né? Então assim, as motivações têm que ser muito bem pensadas, muito bem trabalhadas, e aqui a motivação fez sentido, mas ao mesmo tempo eu achei trabalhada um pouco rápida demais. É aquela coisa que eu já falei aqui no canal em outros vídeos de outros filmes. Parece que de uns anos pra cá eu percebo tanto um ponto de virada no meio do filme, quanto os finais são meio rápidos. Não sei se é por causa dessa coisa de geração TikTok, de redes sociais. A gente sabe que, como por exemplo, a entrevista do Matt Damon falando sobre a Netflix, que eles pedem que o enredo seja explicado 5, 6 vezes durante o filme, porque as pessoas estão no celular. Então assim, são coisas que estão acontecendo, né? Os roteiros estão mais explicativos, estão mais rápidos, então de repente as histórias não são tão bem elaboradas. Essa aqui eu achei que está melhor, como eu falei, vai num ritmo melhor, a gente se aprofunda mais nos personagens, já tem uma pegada mais ligada aos Pânicos antigos. Não o humor e as cores do 2 e do 3, mas ele é um filme que é um pouco mais devagar, no sentido de, não que não tenha ação, né, que não tenha suspense, mas do que a rapidez do 5 e do 6, que acaba até comprometendo, como eu falei, colocando alguns erros e coisas que não fazem sentido. Aqui eu acho que está mais bem trabalhado, mas por outro lado, o final eu achei um pouco apressado, e o trabalho ali em relação à revelação do Ghostface também podia ter sido um pouco melhor durante o filme mesmo. Focou bastante nas histórias pessoais, mas eu acho que quando revelou ali, falou, tá, parece que faltou alguma coisa durante, sabe? Eu achei que foi um pouco rápido, mas a motivação eu achei interessante. Isso, só uma observação, gostei bastante do filme. Eu prefiro a direção do Kevin Williamson, prefiro a direção do Wes Craven, do que a do Radio Silence, no 5 e no 6. O Kevin Williamson aqui também fez parte do roteiro, né, junto com o Guy Busiek, se eu não me engano. E o Radio Silence foi produtor executivo, né, os três que fazem parte, né, então a produtora deles. Aliás, a Neve Campbell e a Courtney Cox também entraram com crédito de produtoras executivas desse filme.
Então a Neve falou que ela também deu pitaco no roteiro, na edição, estavam bem envolvidas ali de como essa história ia ser contada. Por isso que eu ainda coloco esse 7 na frente do 5 e do 6. Eu gosto mais da direção do Kevin e do Wes e desse envolvimento da galera original. E agora, o que pode vir no 8º filme? Porque a Neve Campbell falou que dependendo de como vai ser a bilheteria, eles podem fazer o 8º, que já tem aí ideias, já estaria até meio que em desenvolvimento, né? Então agora eu vou falar o que pode acontecer, então só o fato de eu falar o que pode acontecer já pode ser considerado spoiler, porque se eu vou falar de algum personagem, você já sabe que ele não vai morrer nesse filme no 7º. Então se você quiser parar por aqui, já deixa essa curtida, vai assistir o filme e depois você assiste o resto desse vídeo. Mas eu vou falar o que pode vir aí no 8 e no 9, na minha concepção. Muitos personagens coadjuvantes aqui, muita gente roda, não vou ficar especificando aqui, não passa pra frente nessa história, mas a Tatum, Isabel May, que aliás muito boa aí na relação com a Neve Campbell em cena, né? Digo, a química, a dinâmica das personagens funcionou bem. Eu já imaginei que ela tinha sido uma boa escalação e eu realmente acho que foi. Ela tem uma coisa um pouco sensível, mas ao mesmo tempo aquela postura de mulher forte, sabe? Que a gente vê que ela puxou da Sidney, né? Lógico que são duas atrizes, mas por isso que ela foi bem escalada, porque tem isso ali dentro dela, do jeito da Isabel atuar. Eu achei que realmente a gente consegue ver a Sidney ali. E por que não até um pouco da Tatum também, né? A Sidney fala que deu esse nome para a filha dela porque admirava muito a Tatum. Porque a filha dá uma questionada. Nossa, mas é uma menina que morreu, uma vítima. Você dá o nome de uma vítima. Eu quero ser forte que nem você, né? Ela fala no trailer e tal. Então a gente vê isso na personagem, acho que ficou bem legal. Como eu falei, não vou ficar especificando aqui quem que morreu, como que morreu e tal. As mortes já falei que são mais violentas também, na pegada ali já do Pânico 4 pra frente, mas não tão exageradas como foi em 5 e 6. Então aqui, o marido da Sidney não morre, né? Apesar de parecer no trailer que vai morrer, ele sobrevive, então a família dela está ilesa, assim como Gale Weathers. E Chad e Mindy, eu tinha pensado que eles podiam ser limados desse filme. Falei, nossa, se matarem os dois é porque eles querem cortar laços realmente com os 5 e o 6. Mas deixaram eles vivos. Inclusive a Gale não está aqui no centro da ação, ela já teve uma cena muito forte em Pânico 6, então achei legal deixarem ela aí livre, né, porque senão fica muito forçado toda vez. Pô, o Chad também, lá no 6º filme, a gente já falou disso aqui, tanta facada e não morreu. Aqui é uma coisa bem superficial, tem um ataque ali que eles estão participando ali da cena, da ação, mas a Mindy é a mesma coisa, só coisa mais superficial, não dá pra dizer, nossa, como não morreu, como nos outros filmes, né? Então, esses todos continuam. Isso deixa uma porta aberta para quem sabe daqui a 10 anos a Melissa e a Jenna voltarem, o Core 4 tá aí ainda, né? Não sei se tiver um Pânico 8 se eles vão sobreviver, mas deixaram eles vivos, então essa ligação com outros filmes continua intacta, digamos assim. Então o que eu acho que podia acontecer? Ideias da minha cabeça, eu já imaginando como poderia ser um Pânico 8 e um Pânico 9, se for realmente uma nova trilogia. Eu acho que Pânico 8 podia focar na Gale, como a gente teve o foco já na Sidney, e ela é a protagonista dessa história, mas a gente sabe que a Gale é muito querida em todos os filmes, desde o começo, ela tem uma força tão grande quanto a Sidney. Você não concorda comigo ou não? Eu acho que tem todas as condições de fazer ela como protagonista num próximo filme. Dá de novo mais um descansinho para Neve Campbell. Não estou falando para Neve Campbell não voltar, pelo contrário. Eu acho que ela pode voltar, mas ela não precisa ser o alvo principal dessa vez. Coloca de repente uma história ali no noticiário, num prédio cheio de estúdios e a equipe da Gale começa a morrer. O Chad e a Mindy estão trabalhando com ela, a Mindy quer ser repórter, o Chad é câmera. Dá para fazer uma coisa naquela ambientação, a Neve voltar, mas de repente agora como mais coadjuvante, mas dentro de toda a história, né? Lógico que agora a gente tem a filha da Sidney, ela vai ter que voltar para essa história também, não vai ser colocada de escanteio, eu nem quero isso. Acho que eles podiam achar um jeito de envolver todo mundo novamente, mas colocando o foco na Gale. E depois disso, para um 9º filme, aí sim faz o Vingadores Ultimato de Pânico, traz todo mundo que você conseguir trazer de volta para esse encerramento. Traz a Kirby, que não tá nesse filme, que já voltou, pô, ela tá viva. Vamos trazer uma personagem querida, que ficou legal no outro filme também. Eu achei que o retorno dela foi bacana. No FBI, traz, sei lá, alguns personagens mais secundários dos outros filmes também. Revela que mais alguma vítima aí acabou não morrendo de repente. E como que vai juntar todo mundo? Sabe o que eu pensei? Eles não ficam fazendo metalinguagem com as coisas que estão acontecendo também? E se fizessem um documentário True Crime, que está bastante na moda ainda, já tem alguns anos e continua forte. Pô, True Crime, entrevistas com todo mundo que sobreviveu, de outras histórias e tal. E aí de repente, essas pessoas, quase que um Big Brother aí trazendo esses participantes, começam a ser assassinadas, sabe? Não, aí se fosse, aí sim, olha, aí eu ia aceitar. Se o assassino no final fosse a Melissa Barreira.
tipo, ela sumiu de todos os filmes, nunca mais voltou, e aí volta, aí nem aparece no filme. Só no final, quando revelar, era a Sam, aí eu acho que eu ia aceitar ela ser assassina. Tô viajando demais? Essa ideia é péssima? Me fala nos comentários aí o que você acha, mas eu já tô pensando nas sequências e eu acho que tem que sim encerrar. Por isso que eu tô falando, chega no 9, se for uma nova trilogia, encerra essa história. Aposenta a Sidney, aliás tem piada com isso aqui também, dela tá ultrapassada ou não, tem piada com o Jamie Lee Curtis voltando para Halloween, tem muita coisa legal nesse filme aqui, mas é isso, eu queria dar um apanhado geral, né, falar do 5 e do 6, da evolução da história. Vou encerrar por aqui, o vídeo já tá muito longo, essas são minhas impressões gerais, daria para falar sobre esse filme aqui por horas, tem muitos detalhes, eu nem falei das cenas do filme, de como que a história se desenrola, só fiz uma análise geral da franquia mesmo e de como que tá esse Pânico 7. Se precisar, faço live no Instagram, faço mais vídeo, mas a princípio a nossa conversa continua aqui nos comentários. Me conta aí se você gostou, agora que você já deve ter assistido ou vai assistir em breve, o que você achou de Pânico 7, se você preferiu o 5 e o 6 mesmo, as meninas fizeram falta, o que eu falei que faz sentido, o que não faz. Isso são só minhas percepções, minhas impressões, ninguém aqui é dono da verdade, né? São só minhas ideias mesmo. A gente sabe que cada um absorve os filmes, as séries, a arte em geral, a música, cada um do seu jeito, né? De acordo com sua expectativa, do que você gosta de ver. Então vamos bater esse papo aqui embaixo. O que você acha da franquia, em que pé que tá, para onde que pode ir e principalmente o que você achou então de Pânico 7. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e eu te vejo no próximo vídeo.